Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as derivadas. Nós vamos começar com derivadas, vamos mostrar as propriedades e exercícios bem práticos aqui para vocês entenderem cada uma delas, tá? Então a gente vai mostrar as propriedades e logo em seguida a gente vai resolver alguns exercícios aqui. Bem, primeiramente, o que seriam essas derivadas aqui? Deixa eu pegar aqui o nosso apontador aqui para a gente mostrar de uma forma mais simples. Ó. De uma forma bem geral, a derivada é a inclinação de uma reta que passa por uma determinada curva. Então, quando a gente tem uma curva, tá? Nós temos uma reta que passa por essa curva, ok? Então, a gente precisa calcular essa inclinação da reta, ou seja, esse coeficiente angular. Esse coeficiente angular é a nossa derivada. De uma maneira bem mais formal, ou seja, nós vamos mostrar aqui essa formulazinha aqui, que a derivada nada mais é do que essa representação assim, ó, f' de A é igual ao limite da f de A mais h menos a f de A por h, ou seja, o limite de h tendendo a zero. A gente já viu o que é limite, né? Então seria a derivada de uma função f seria o quê? Exatamente esse limite aqui, tá? Ou seja, vamos mostrar isso aqui na prática, tá? Primeiramente, eu queria mostrar para vocês, juntamente com essa primeira propriedade, aqui, com essa primeira regrinha aqui das derivadas, é exatamente a forma como a gente escreve a derivada, tá? Então a gente pode escrever assim, ó, derivada seria isso aqui, ó, d por dx de uma determinada função qualquer. Nesse caso, nós temos uma função potência aqui, x na n, seria o quê? Um x na 5, um x na 7, um x na 8, n seria um número, né? Então, essa primeira regrinha aqui, gente, está mostrando que a derivada ela pode ser escrita assim, ó, d sobre dx, mas ela também pode ser escrita assim, ó, f' de x, ou a derivada da função, ó, f de x, e observem que tem um xzinho aqui subscrito aqui, para mostrar que também pode ser uma forma de representar a derivada. Então, a gente tem três maneiras de representar a derivada. Assim, d sobre dx, assim, f' de x, ou assim dessa forma aqui com o subscrito dx aqui, subscrito x, tá? Então vamos lá, a primeira regrinha diz o seguinte: quando a gente vai derivar uma função potência, nós vamos pegar esse n, que é o nosso expoentezinho aqui, vamos passar lá para frente e vamos diminuir uma unidade do expoente. Como assim? Ó, vamos supor que a gente tenha a nossa função f de x igual a x na 5, tá? E nós vamos derivar essa função, ou seja, nós queremos saber a f' de x. Então o que eu faço, ó, gente? Eu vou pegar esse 5 que está aqui, eu vou passar lá para frente e vou diminuir 1 no expoente. Então o 5 passa para frente e diminuo 5 menos 1 aqui dá 4. Então a nossa derivada da função x na 5 é igual a 5x4. Então a segunda regrinha aqui mostra a regrinha da multiplicação por uma constante. Então a multiplicação de uma função por uma constante, né, gente? Então o que acontece aqui? Se eu tiver uma constante, o que seria uma constante? Uma constante seria um número, 3, por exemplo, tá? Vezes uma função, que poderia ser uma função x na 5, aquela que nós derivamos anteriormente. Então se eu tenho um número vezes uma função qualquer, eu tenho a multiplicação de uma função por uma constante. O que eu faço aqui, gente? Então para derivar isso aqui, eu posso colocar a nossa constante lá fora e derivar só a função. Vamos dar um exemplo aqui dessa regra da multiplicação de uma constante por uma função. Então, beleza. Como é que eu derivo isso aqui, gente? Observe que eu tenho 5, que é a nossa constante, e o x ao cubo, que é a nossa função. Então, eu vou pegar esse 5, coloco lá fora, ó, e vou derivar só aqui dentro, só a funçãozinha x na 3, que é a nossa função potência. A gente já viu como derivar uma função potência, que é só pegar esse número 3, botar na frente e diminuir 1 aqui no expoente, né? Então a gente vai colocar esse 3 na frente aqui, ó, e esse 3 quando ele passa para frente, ele passa multiplicando 5, diminuindo 1 aqui, fica x ao quadrado. Então agora aqui fica 15, né? X ao quadrado é a nossa, então, derivada da nossa multiplicação de uma constante por uma função potência. Tá? Aqui eu estou dando um outro exemplo, ó, gente, com a outra anotação. Ó. Vejam que a gente fez a anotação de derivada dessa forma aqui, d sobre dx. E a gente fez a anotação derivada f' de x. É a mesma coisa. Então, observe que essa linguagem aqui é a mesma. Ó. Então, derivando
essa multiplicação 3x4 aqui da constante pela potência, eu boto 3 lá na frente e derivo apenas o x na 4, tá? Quem é o x na 4? O x na 4 é a nossa potência, a função potência. Então, como é que eu faço para derivar essa funçãozinha potência aqui? Eu pego 4, jogo lá para frente e diminuo 1 no expoente. Então, fica 4x3 e aí 3 vezes 4, 12x3. Então, vocês podem fazer a questão com essa notação aqui, ou podem até mesmo fazer com essa f' de x aqui, ou apenas dx, tanto faz. Escolham uma delas e façam que está tudo certo, tá? Então, a regra da soma. Bom, quando a gente tem uma soma de funções, gente, a gente precisa entender que aí não tem problema nenhum, é só aplicar a derivada de cada uma, tá? Se eu tenho uma soma de funções, eu quero derivar essa soma de funções, eu derivo aqui uma por uma, tá? Eu derivo a f de x e derivo a g de x. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui a nossa funçãozinha soma aqui, ó, 3x mais 5x ao quadrado. Então eu tenho uma soma aqui, tá, de potências, beleza. Então como é que eu vou fazer para derivar essa função? Eu vou derivar essa primeira e derivar essa segunda. Derivando essa primeira, vejam que o expoente de x aqui é 1. Quando eu passo 1 lá para frente, ele multiplica o 3, fica 3 vezes 1, e aqui fica 1 menos 1. Aqui o expoente tem que sempre diminuir 1. 1 menos 1 é 0, x na 0 é 1. Então, eu teria 3 vezes 1, 3. E aqui eu passo 2 lá para frente, multiplico 5, aqui dá 10, diminuindo 1, vai dar 10x. Então, a derivada dessa funçãozinha aqui, 3x mais 5x ao quadrado, ou seja, dessa soma dessas funções aqui, seria isso aqui. Então, vamos dar um outro exemplo aqui, ó. 5x ao cubo mais 2x. Mesma coisa, eu vou pegar esse 3 que está aqui, vou passar lá para frente, multiplicando 5, diminuo o 1 do expoente 3 aqui, fica 2. Esse 1 que está aqui, passo lá para frente, multiplico 2 e fica x na 0, que é 1. Então, aqui fica simplesmente a derivada de 2x é 2 e a derivada de 5x3 é 15x2. Letra C, ó. Aqui nós temos a derivada de 3, de x na 3, seria o quê? Passo 3 lá para frente, né? Isso aqui daria 3x2. Só que a derivada de uma função constante é sempre zero, porque eu não tenho x aqui, tá, gente? Esse resultado aqui, dessa derivada, dessa funçãozinha aqui, de x ao cubo mais 1000, é simplesmente 3x ao quadrado. E agora a letra D aqui, f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Então eu tenho aqui 4 termos que serão somados aqui, seria então também, eu tenho que usar também a regrinha da soma aqui. Só que se eu aplicar a derivada desse aqui, gente, eu passo 3 lá para frente, fica 3x2. E se eu passar lá para frente, fica 2x. Só que esse aqui, quando eu passar para frente, aqui fica 1 vezes x na 0. Então, essa derivada do x aqui é 1, tá? Então, o que acontece? Ó, vamos lá. E a derivada final aqui do 1 é 0, tá, gente? Então, isso aqui não deriva, mas o resultado é 0. Então, vamos ver aqui, ó. X ao cubo dá isso aqui, 3x2. Que passo o 3 para frente, diminuindo 1. X ao quadrado, passo o 2 para frente, aqui, ó. X dá 1, tá? Isso aqui dá 1, tá? Certo? Então, x dá 1, passo 1 para frente, fica 0 aqui. Então, x na 0 é 1. E a derivada de 1 é 0. Então, esse resultado da derivada disso tudo aqui dá isso aqui. Agora a gente tem a regra da diferença. Bom, gente, a regra da diferença aqui é como a regra da soma, tá? Eu simplesmente vou conservar os sinais, né? Lá na soma, eu tinha um sinal de positivo, as funções somadas, eu somava as funções derivadas, eu derivava somando, né? E aqui eu derivo diminuindo. Então, a derivada da diferença entre funções é simplesmente a derivada da diferença entre cada uma delas. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho isso aqui. A f de x igual a 3x5 menos 5x2. Eu quero derivar essa função. Como é que eu faço? Eu vou derivar isso aqui e isso aqui. Só isso, não tenho isso. O sinal de menos eu mantenho. Então, lembrando que se eu passar esse 5 lá para frente, aqui, ó, fica 5 vezes 3 aqui. Aí eu diminuo 1, dá 4. Aqui eu passo 2 lá para frente, ó, dá 5 vezes 2. E aqui eu diminuo 1, dá 2 menos 1 dá 1. Então aqui fica 15x4 e aqui fica 10x. Então, lembrando que eu tenho que conservar o sinal de negativo. É a mesma coisa que fazer
a regrinha da soma, tá, gente? Aqui, temos um caso especial. A derivada de uma função exponencial, um número e na x, né? Então, lembrando que a derivada pode ser escrita d sobre dx, ou simplesmente f' de e na x, ou simplesmente dx de e na x. Bom, a derivada de e na x sempre vai ser ela mesma, ou seja, se a minha fx é igual a e na x, a derivada f' de x também vai ser e na x, tá? Agora nós temos aqui uma regrinha nova, que seria a regra do produto. Bom, vejam que nós temos aqui duas funções que vão se multiplicar entre si. F de x vezes g de x, eu quero a derivada da multiplicação entre essas duas funções. Então, como é que eu faço? Eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Eu vou derivar a primeira função, que é essa aqui, e multiplicar pela segunda. Somo com a derivada da segunda multiplicado pela primeira. Ou seja, eu derivo uma e multiplico. Derivo a outra e multiplico. Então, é só isso aqui. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, ó. É claro, gente, vejam só, que eu posso fazer de duas maneiras, tá? Eu posso, primeiro, ó, fazer assim, multiplicar o x2 vezes 3x, o x2 vezes menos 1, e aí eu vou ter uma diferença aqui e eu aplicar a derivada da diferença. Mas eu posso aplicar a derivada usando essa regrinha aqui de cima. Muitas vezes eu vou ser obrigado a usar essa regrinha aqui de cima e vocês vão entender por quê. Porque mais adiante vocês vão ter um e na x e tal, ou funções que eu não vou conseguir multiplicar aqui, mas eu tenho que seguir essa regra aqui, tá? Então vamos lá, ó, gente. Eu tenho a minha primeira aqui, função seria a minha f de x igual a x ao quadrado. A minha segunda função seria a minha g de x, seria 3x menos 1. Então o que eu faço, gente, para derivar isso aqui? Eu vou seguir essa regrinha, ó. Eu vou botar a g de x lá na frente, que é a g de x, 3x menos 1, e multiplicar, ó, pela derivada da primeira, ó. Aqui é a primeira é x ao quadrado. Então eu vou multiplicar por a derivada da primeira. E agora eu boto a primeira lá em evidência e multiplico pela derivada da segunda, tá? Então vamos considerar aqui, a primeira função é x ao quadrado, a segunda função é 3x menos 1. Então, eu multiplico a função g de x pela derivada da f e depois somo com a multiplicação da derivada da g de x pela f de x, tá? Bom, como é que funciona aqui, ó, gente? Aqui derivando o x ao quadrado, isso aqui dá 2x, tá? Derivando 3x menos 1, isso aqui dá 3, certo? Só que esse 3x menos 1 fica como tá, e eu multiplico pela derivada aqui que é 2x. Esse x ao quadrado fica como tá, e eu multiplico pela derivada disso aqui que é 3. Agora sim, eu aplico a distributiva, né? 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado, 2x vezes menos 1 dá menos 2x, e 3 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado. Eu só tenho que agora somar os termos semelhantes aqui, ó, 3x ao quadrado mais 6x ao quadrado, isso aqui dá 9x ao quadrado menos 2x. Esse 2x, evidentemente, eu não consigo subtrair daqui porque são potências diferentes. E a resposta, então, ficaria assim, tá? Agora, vejam uma questãozinha, tá? Antes de entrar na regra do quociente, que é a última aqui, que é uma questão especial, que eu separei para vocês aqui, ó. Determinar a inclinação da reta tangente. O que seria a inclinação da reta tangente, gente? A inclinação seria o nosso coeficiente angular. E o coeficiente angular é quem? É a derivada da nossa função nesse ponto aqui. Tá? Então ele está pedindo aqui, ó, determine a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1 da curva. Que curva é essa? Essa curva aqui. Então vamos lá, gente. O que eu faço? Ó? Se eu quero a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, eu derivo essa função e substituo esse valor de 1 aqui. Simples assim. Então, primeiro nós vamos calcular a derivada da f de x, que é o quê? Que é o nosso coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta tangente. Então, derivando isso aqui, gente, ó, eu passo 11 lá para frente, vezes 10, dá 110x, 10. Derivando esse aqui, ó, passo 10 lá para frente, multiplico com 5, fica menos 50x na 9. Derivando esse 4 aqui vezes 7, dá 28 vezes x na 3. E agora, derivando o x ao quadrado, passo 2 lá para frente, fica 2x na 1, menos 15, tá? Só que a derivada de 15 aqui é 0, então não vou considerar ela aqui. Agora eu só aplico a substituição aqui no ponto x igual a 1, eu vou querer então
a inclinação dessa reta, ou seja, a derivada, do ponto x igual a 1. Vamos substituir aqui por 1, ó. 1 na 10 é 1, vezes 110 é 110. Aí eu vou substituindo aqui por 1, ó. O 1 na 9 é 1, vezes menos 50. 1 na 3 é 1, vezes 28. Então, só vou... O resultado aqui vai dar 110 vezes 1 na 10, que é 110. 50 vezes 1 na 9, que é menos 50. E assim por diante. 28 vezes 1, mais 2 vezes 1. Se eu somar isso tudo aqui, gente, isso aqui dá 90, tá? Que aí é o que está sendo pedido aqui. Agora nós vamos ver a regrinha do quociente. O que seria o quociente, gente? O quociente é a divisão, tá? Então, quando eu tenho duas funções, uma dividida pela outra, nós temos um quociente. Bom, como é que seria, então, a derivada do quociente de duas funções, ou seja, a derivada da divisão de duas funções? Veja que nós temos aqui uma função que vai ficar em cima, que é o numerador, que é a de cima, e outra função, que é a função que está no denominador, que é a de baixo. Então, nós simplesmente fazemos assim, ó. Nós pegamos a função de baixo, multiplicamos pela derivada da de cima. Com o sinal de menos aqui, a gente vai diminuir agora, ó, a função f de x que está em cima, vezes a derivada de baixo. Tudo isso aqui dividido pela funçãozinha de baixo elevada ao quadrado. Então, vamos dar um exemplo, ó. Imagine que a gente tem aqui a f de x igual a 5x na sexta sobre e na x, tá? Então, como é que a gente deriva essa função? Usando essa fórmulazinha aqui. Então, g de x seria o nosso e na x, tá? A f' de x seria a derivada dessa aqui de cima, ó. F de x seria 5x ao sexta, ou seja, seria essa função aqui. E g' de x seria a derivada desse e de x. E g de x ao quadrado seria essa de baixo ao quadrado aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos usar a estrutura toda aqui para vocês entenderem. Eu vou copiar a função de baixo, que é de x, vou multiplicar pela derivada da de cima, ó, multiplicar pela derivada de 5x à sexta, diminuir, vou copiar a função de cima, que é essa aqui, e multiplicar pela derivada da de baixo, que é essa aqui, e na x. E dividir por g na x ao quadrado, que é o g na x, e na x. Então, e na x ao quadrado. Ok, agora como é que funciona aqui? Ó? Derivo essa aqui. Derivo 5x na 6. Passo 6 para frente, fica 30x na 5. Aí 30x na 5 vezes e na x. Agora, o que eu faço? Eu pego e derivo o e na x. Só que a derivada do e na x a gente já sabe, que é o próprio e na x. Lembrando que a derivada da exponencial, e na x, é ela mesma. Então, a f' de e na x é o próprio e na x. Só que aqui, quando a gente faz isso aqui, ó, e na x ao quadrado, fica e na 2x, ó, tá? E observe que todos os termos agora têm e na x. Então, eu posso simplificar esse e na x, com esse e na x, com esse e na x aqui embaixo. Só que aqui está e na 2x. Então, ainda aqui sobra um e na x. Lá em cima desaparece. E aqui embaixo sobra um e na x. Então, aqui em cima, ó, esse e na x sumiu, ficou 1. E aqui ficou 30x na 5. Aqui ficou menos 5x na sexta. E aqui ficou um e na x. Só que eu não consigo mais agora dividir. Então, a resposta é isso aqui mesmo. Tá? Bom, gente, essas são as propriedades, as regrinhas, né, das derivadas. E na próxima aula a gente vai começar a aumentar um pouquinho a complexidade das nossas derivadas. Até lá!